Deus, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida e algo que o Senhor tem ministrado no meu coração durante essa semana. Eu quero compartilhar com você sobre permanecer, amém? É algo que tem mexido muito com o meu coração durante esses dias, porque nós começamos muitas coisas na nossa vida, né? E permanecemos em poucas coisas. Nós começamos, fazemos, eu estou até me segurando um pouco hoje, porque tem uma irmã que falou assim: pastor, o senhor voltou das férias, só está dando palavra de exortação, né? Eu falei: calma, irmã, vai chegar a bonança, calma aí. Mas, na verdade, essa palavra de hoje é como se fosse um alerta para a nossa vida. Nós não seremos medidos por aquilo que nós começamos, mas com certeza por aquilo que nós finalizamos na nossa vida. É muito fácil nós começarmos tanta coisa ao nosso redor, né? Nós começamos amizade, mas nós não permanecemos. Nós começamos relacionamentos, mas não permanecemos. Nós começamos negócios e não permanecemos. E a nossa vida com Deus é da mesma forma. Nós começamos o ministério e não permanecemos, né? Nós começamos o cuidado de uma vida e nós não permanecemos. Nós começamos um discipulado, mas nós não permanecemos. Nós começamos um momento de oração, uma campanha de oração, mas nós não permanecemos. Nós começamos, quem sabe, no início do ano, a leitura da palavra, e quem sabe nós estamos ainda no mês de fevereiro e você ainda não conseguiu permanecer na leitura da palavra que você disse que ia permanecer no início do ano. Quem sabe você começa muitas coisas na sua vida, mas você tem dificuldade em permanecer essas coisas. E eu quero dizer para você que isso não é uma palavra já para jogar um balde de água fria na sua vida hoje, não, de forma nenhuma. Mas é um alerta de Deus para que nós venhamos começar a entender o poder que há na permanência. Poder que há em permanecer em Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não é um reino de começos. O reino de Deus é um reino de permanência. Se você for para o livro de Apocalipse, ele vai dizer: aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que permanecer. Então, todos os milagres que nós vemos na Bíblia, todas as ações de Deus, você vai ver na vida de pessoas que permaneceram. Permanecer não tem a ver com apenas quando tudo está dando certo. Permanecer, na verdade, é quando tudo está dando errado. Permanecer, na verdade, é quando existe um não. Permanecer, na verdade, quando a porta está fechada. Permanecer é quando há uma lei de um rei dizendo que você não pode mais orar, mas você permanece orando durante 3 vezes ao dia, mesmo que isso te leve para a cova dos leões, e você permanece fiel ao Senhor. Há uma lei do rei dizendo que quando a música tocar, você vai ter que se prostrar, né, perante a imagem do rei, mas você decide não se prostrar e você decide permanecer em pé, mesmo que isso te leve para a fornalha, mesmo que isso te leve para a fornalha.
sua vida. Que Deus tem um futuro para você abençoado e cheio da graça de Deus. E eu lembro que nós passamos por tantas dificuldades, por tantos problemas, sabe, no início aqui do ministério. Mas eu não estou aqui para chorar isso, mas eu estou aqui para dizer para você que aquele que permanece é aquele que vai provar do melhor de Deus. É aquele que vai provar dos frutos. Não é só aquele que planta, não é só aquele que rega, mas é aquele que espera a estação. É aquele que espera o momento certo, porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo para tudo que você vai fazer. Qual é o grande segredo nesse movimento do tempo? É a permanência. É você continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer por Deus. Mas está dando tudo errado, mas eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Mas a porta está se fechando, mas eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Ah, mas as coisas estão dando errado, mas eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Esse é o grande segredo, e é um poder incrível, irmão, quando nós perseveramos, quando nós continuamos na nossa vida. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 26, vai dizer assim: mas Jesus lhe disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a Bíblia, ela traz a aptidão do reino de Deus. Ou seja, o acesso ao reino de Deus não é dado simplesmente quando você levanta a mão na igreja e aceita Jesus. O acesso e a aptidão para o reino de Deus é entregue à sua vida quando você permanece na presença de Deus. Aquele que põe a mão no arado e ele não olha para trás, aquele que continua fazendo aquilo que deveria ser feito. O que é que deveria ser feito? Arando a terra, continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar realizando, continuar sendo conduzido. Aquele que continuar fazendo, ele, aleluia, é apto. Mas aquele que olha para trás, ele não é apto. Por quê? Porque ele está retrocedendo na sua vida. E existem pessoas que estão retrocedendo porque não perseveram. Sabe, existem pessoas que estão retrocedendo porque não permanecem. Existem pessoas que estão perdendo o melhor tempo da sua vida porque desistiram no meio do caminho, porque pararam no meio do caminho, porque na primeira dificuldade eles abriram mão. Mas nós não podemos ser desse tipo, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram, aqueles que continuam, aqueles que estão indo adiante, aqueles que estão indo fazer. Eu lembro de tantas dificuldades que nós passamos aqui na história dessa igreja, você tem noção. Primeiro retiro que a gente fez para Cabo Sul, chegou lá em Cabo Sul, falei: vamos batizar o povo, batiza o povo na praia. A gente nem sabia o que era batido, como batizava. Vamos batizar, e depois vai para tal lugar, faz isso, faz a obra, acontece aquilo. Quantas dificuldades nós passamos na construção desse templo, nas dificuldades desse templo, sabe, de erguer as paredes, de botar o telhado, tantas dificuldades que nós enfrentamos na caminhada. Mas o segredo foi o quê? Permanecer. Quem sabe o segredo de você ter um casamento feliz é você permanecer. O segredo de você ter um ministério abençoado é você permanecer. É você continuar fazendo aquilo que deve ser feito. Mesmo que você não veja resultados, mesmo que você não veja, sabe, aos olhos você não esteja vendo nada. Deus está nos chamando nessa noite para permanecermos em nome de Jesus. Mas há alguns perigos que nos atrapalham nesse processo de permanecermos. Existem alguns perigos muito fortes, e o primeiro deles é como nós perdemos o foco no meio da corrida. Quando nós perdemos o foco, a Bíblia, ela vai dizer, querido, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: eu tenho um foco na minha corrida,
eu estou correndo para um lugar, e isso é muito interessante, porque ele sabia para onde ele estava correndo, ele sabia qual ritmo é que ele tinha que ter, porque entenda, se você não sabe para onde está correndo, qualquer caminho que você tomar serve. Se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe o que você quer da sua vida, se você não sabe qual é a direção da sua vida, aí você vai se encantar com qualquer coisa que está à sua volta. Paulo também sabia, quando ele escreveu isso, ele sabia muito bem o ritmo que ele deveria ter. Porque tem gente na igreja que está fora do ritmo, irmão. Já era para estar vivendo uma estação de maturidade, mas ainda está brigando por coisas banais. Já era para estar, fluindo em outras áreas, mas continua quem sabe bicudo, lá chateado, porque o irmão não falou comigo. Irmão, não falou com você, fala com ele, irmão. Dá um tempo. Porque eu pensei que o irmão ia me ligar. Não liga não, liga você. Pega o telefone e liga para ele. Tinha uma irmã que era aqui da igreja, sabe? E ela se converteu, 82 anos, cega. Ela passou por mim, aí eu passei por ela. Ela falou assim: pastor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Senta aqui. Eu sentei. Ela falou assim: pastor, olha bem, se o senhor passar por mim e eu não falar, não ligue. Eu falei: por que, irmã? É porque eu sou cega. Eu falei: bom, irmã, falar que é cega, porque eu não vou julgar a irmã. E a gente às vezes está nesse ambiente, irmão, que é um ambiente que não é mais para a gente viver, que atrapalha a nossa corrida, que tira o nosso foco, que tira a nossa direção, que tira a nossa cadência. Deus tem uma cadência para a sua corrida, e você tem que parar de perder o foco da sua vida. Perder o foco. Qual é o foco da sua vida? Cristo Jesus em vós, a esperança da glória. Ele é o início e Ele é o fim da nossa corrida, aleluia. É porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele, aleluia. Eu tenho que olhar, os meus olhos têm que estar fixos no Senhor, para o louvor da glória dEle. Nós precisamos começar a olhar para Deus. Deus não está chamando você. Sabe por que você vem para a igreja? Para cumprir tabela. Você vem para a igreja para cumprir tabela porque os seus olhos estão, em você e não em Deus. Porque senão você vai entrar por aquela porta dizendo assim: eu vou entregar o melhor que eu tenho para o Senhor. A minha adoração vai ser diferente. Eu vou ver Ele hoje, aleluia, aleluia. Eu gosto de crente, irmão, que se arruma bem às vezes no domingo, que bota o perfume, aquele perfume que só usa em festa. Tem gente que bota perfume, que aquele perfume no domingo na igreja, irmão. Por quê? Porque ele está vindo celebrar ao Senhor com seus irmãos. Esse é o foco da vida dele. Os olhos estão fixos nele, autor e consumador da nossa fé, aleluia. Os meus olhos estão nele. Então não importa se eu estou na reunião com 2 pessoas, se eu estou na reunião com 3 pessoas, se eu estou na reunião com 10 pessoas, se eu estou na reunião com 100 pessoas, se eu estou com a igreja cheia ou com a igreja vazia, os meus olhos estão nele. E eu vou continuar correndo, na cadência. Você está desanimado? Não, eu estou correndo. Está correndo para onde? Estou correndo para receber o prêmio. Que prêmio? O prêmio da terra? O prêmio que o pastor dá? O prêmio que o irmão dá? O prêmio que o patrão vai dar? O prêmio que o reconhecimento vai dar? Não. Esse prêmio ninguém pode me dar, porque é o prêmio da soberana vocação que eu tenho em Cristo Jesus. E só Ele pode me dar esse prêmio, mais ninguém. Então meu foco ele é esse. E nós precisamos voltar o nosso foco para o Senhor. Nós precisamos olhar para Ele novamente. Precisamos voltar totalmente para Ele, para Jesus. Olhar firmemente para Ele. Porque tem muitas coisas ao nosso redor que tem roubado o nosso foco. Tem tirado a nossa atenção. Quer ver a coisa do inimigo assim? Sabe qual é a coisa do inimigo? Rebeca esses dias fez um vídeo meu na academia. Fui malhar.
Ela fez um vídeo no meio da academia. Eu chego na academia para malhar, irmão, todo mundo fica conversando comigo, velho. Aí no malho, ela fez um vídeo para mim, ele falou, vem para academia para fazer isso. Ficar conversando com o povo. Perdeu o foco. Qual é o foco? Academia. Mas chega lá e encontra o irmão, encontrei Timas, que era baterista, Timas baterista, meia hora conversando com o Timas, me contando a história dele toda que não tinha me contado. Daqui a pouco encontro outro irmão, mais meia hora conversando com o irmão. E ele está fazendo o que? Eu nem sei mais do que eu estou malhando, nem sei mais se eu vim malhar peito, braço, perna, tríceps. Eu nem lembro mais porque a gente está falando aqui do Senhor. E muitas vezes é isso que tem sido roubado, o foco da nossa vida. Eu estou falando de academia, mas eu estou falando do foco do Senhor. E às vezes nós estamos mudando o nosso foco, enquanto que o nosso foco devia ser o Senhor. O livro de Cantares vai dizer que o nosso olhar deve ser como o olhar de pomba. Você sabe como é o olhar da pomba? A pomba só olha para um lugar, ela não consegue olhar para outro lugar, fixo. Aí você fica olhando para os problemas, você fica olhando para as dificuldades, você fica olhando para os problemas que a igreja tem. Quem foi que disse para você que a igreja não tem problema, irmão? Onde foi que você ouviu isso? Me conte. Qual foi o lugar que você ouviu isso? Aqui todo mundo tem problema, irmão. Aqui todo mundo vai pagar boleto amanhã. Aqui todo mundo vai, os filhos ficam pedindo pix toda hora. A minha toda hora manda uma coisa, eu tenho que pagar a camisa na estante do terceirão. Toda hora, todo mundo passa os mesmos problemas, irmão. Dá para você que é um privilégio os seus problemas, mas entenda, nós não vamos ficar com os nossos olhos neles, nós vamos ficar com os nossos olhos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Porque o que o diabo quer muitas vezes é tirar o seu foco, é que você não veja mais, ou então que você veja embaçado, como aquele cego viu. Quando Jesus orou pelo cego, lembra? Jesus orou e o cego falou, o que é que você vê? Ele falou assim, eu vejo os homens como árvores, ou seja, eu estou vendo da forma que não é para ver, estou vendo errado. Foi a única vez que Jesus orou por uma pessoa 2 vezes. Jesus voltou lá e orou por ele de novo, falou, você precisa ver certo, porque é tão perigoso como não ver, é você ver da forma errada, é você estar olhando para o lugar errado. É tão perigoso como você não vê, ser cego. Então Jesus falou, eu preciso voltar para orar por esse homem novamente, porque ele não está vendo da forma correta. A Bíblia vai dizer que Jesus orou por ele e perguntou para ele, e agora? Ele falou, agora eu vejo os homens assim como eles são. Você precisa ver as coisas como elas são. Olhar para o autor e consumador da sua fé. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olhar para o Senhor. Segundo, sabe, um outro perigo é você dar ouvidos, dar ouvido a vozes estranhas ao seu redor. São muitas vozes que a gente ouve ao nosso redor, muitas coisas, mas no livro de João, capítulo 10, Jesus ele vai dizer assim, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você precisa saber discernir qual é a voz de Jesus na sua vida, porque tem muitas pessoas que estão dando conselhos errados, irmãos. E o que mais tem hoje é conselho errado, irmão. O que mais tem hoje, sabe, é pessoas que querem aconselhar as outras sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, de vida com Deus. Tem gente que quer falar sobre submissão, sendo insubmisso. Tem gente querendo falar sobre perdão, sendo que não perdoa a família. Tem gente querendo falar sobre casamento, separado 5, 6 vezes. Tem gente querendo falar de vida financeira, com a empresa quebrada. Tem muita gente que tem conselho para os outros, mas não viveu o conselho. E a gente está dando ouvido a essas pessoas. A gente está abrindo os nossos ouvidos para essas pessoas, irmãos. E a gente precisa ter cuidado, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Eu não estou dizendo que não pode ter, não, irmão. Mas, por exemplo, se eu for pedir conselho de musculação, eu vou procurar o cara malhadinho para pedir, velho. Eu vou chegar no cara malhadinho, eu vou falar para ele, velho, como é que você fica malhado desse jeito?
que eu estou querendo pegar um corpinho melhor. Se eu for tomar conselho sobre casamento, eu vou procurar um cara que eu vejo que tem um casamento estruturado. Um cara que está com um casamento direitinho, sabe? Se eu for tomar conselho sobre finanças, né? Eu vou pedir esse conselho com um cara que é bem sucedido nessa área, irmão. Por quê? Porque a gente fica querendo tomar conselho de pessoas, irmãos. E a internet criou esse problema. É expert em coisa nenhuma. O cara é expert em tudo, mas nunca criou nada. Não tem nada. Mas a internet deu voz para ele. Ele tem um curso lá, 7 passos para você ter uma família abençoada. Você chega para ele, tem família? Não, não tenho não. Não sei não. E a gente acaba acreditando nisso. Por quê? Porque a gente dá ouvidos a quem nós não devemos dar ouvido, irmão. Amizades que nós não devemos dar ouvidos. A pessoas que a gente não deve dar ouvido. A ambientes que nós não devemos dar ouvidos. E a gente acaba dando ouvido e destruindo a nossa vida. Por quê? Porque isso nos faz não permanecer. Quem sabe você está aqui hoje à noite e você já era para ser um líder de célula, mas você ouviu aquele cara que nunca foi líder de célula dizer que célula é difícil, e você deixou de crescer por isso. Quem sabe você está aqui hoje e você era para estar fluindo em algum ministério da igreja, mas alguém disse para você, não, eu já fui lá e deu problema. Não, o problema é ela, irmão. Não é que deu problema não, é porque ela é o problema. Qualquer lugar que você botar ela vai ser problema. E você está dando ouvido para pessoas que você não é para ouvir mais na sua vida. Sabe, a Bíblia vai dizer que nós temos que tomar o conselho do Senhor. Ouvir a voz de Deus, irmão. Ouvir a voz do Senhor. Muita gente está dizendo assim, ah não, pastor, eu acho que deve. Acha nada, irmão. Você tem que obedecer a palavra. É isso que a palavra é a boca de Deus. Olha o conselho que o pessoal está dizendo aí. Eu conheço gente, graças a Deus, que não foi aqui, porque se fosse aqui, irmão, ia bater na porta, viu? Mas eu conheço gente que dia primeiro estava tomando ceia e foi pular o carnaval, participando da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Eu não tenho medo de dizer isso aqui não, irmão, porque é uma festa demoniada, irmão. Demoniada é o carnaval, irmão. O meu irmão Vinícius, policial aqui da igreja, lá da Fraga Maia, ele veio aqui para frente ontem, ele falou assim, pastor, eu não aguentava mais, eu tinha que estar trabalhando. E Nick Moretti fez uma pesquisa, 50% dos evangélicos acham normal ir para o carnaval. Eu não estou falando 10% não, irmão. Eu estou falando 50%. É uma festa onde? É uma festa que tem prostituição, mentira, homossexual. Me diga uma coisa que no carnaval que não tenha pecado. Só uma, não tem. Todas têm pecado, irmão. Todas elas são pecado. Tem o camarote de Salvador esse ano no carnaval, sabe o que foi que aconteceu? Tinha quartos. Você pagava para transar com pessoas. E nós como cristãos queremos estar num lugar desse. Nós como princípios, vivendo princípios de Deus, desejamos estar nesse lugar, irmão. Esse lugar não nos pertence, o Senhor já nos tirou de lá, irmão. Nós não somos melhores que as pessoas não, mas nós já tivemos a revelação da graça. Nós já conhecemos o Salvador da nossa vida. Nós já sabemos quem é Cristo Jesus. E esse lugar já não nos cabe mais. Esse lugar já não é nosso. Quer dançar um pagode, irmão? Vai lá para a tardezinha, irmão. Sambar com os irmãos lá. Celebrar o Senhor com os irmãos. Mas não, pastor, não tem nada não. Tem, irmão. E você olha na internet, deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Vou abrir esse parênteses aqui, que eu sou pastor. Você olha na internet e você vê Carlinhos Brau, né? Abrindo os trabalhos. A entrada da escola de samba, animal morto de um lado, morto do outro. E você
Você crente, eu acredito em Deus. Você está ouvindo a pessoa errada. Você ainda está aqui hoje à noite, tá? Você que tinha ido embora, esqueci. Eu não estou aqui trazendo acusação sobre sua vida. Eu estou trazendo iluminação à sua mente. Totalmente diferente. Eu estou te falando qual é o propósito de Deus. Você nasceu para adorar a Deus. Você foi criado para o louvor da glória de Deus, aleluia. Você foi criado para exaltar e glorificar o nome do Senhor, aleluia. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, Deus te escolheu, e essas coisas não te pertencem. A Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo não é praia, irmão. Mundo não é jantar. Mundo não, meu irmão. Mundo são as coisas que são no mundo: prostituição, mentira, avareza, lascívia, sensualidade, pornografia. Tudo isso são coisas do mundo, irmão. E a Bíblia vai dizer que Deus não tem parte com isso. E agora os evangélicos vai dizer que não tem nada, não. Nick Moretti que fez aí a pesquisa. Tem. E enquanto eu for pastor, eu vou dizer que tem. Porque eu não vou me dobrar e dizer que não tem, não. Porque eu não estou aqui para ouvir a voz do mundo, mas nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, aleluia. E o Senhor fala que há separação entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que pertence e aquele que não pertence. Então, quem você tem ouvido na sua vida? Terceiro, esse negócio do carnaval nem está na minha mensagem, viu? Terceiro, aleluia. Pode ir aí. Negligenciar o processo só porque não está do seu agrado. Isso te prejudica e não permanecer. Você querer dar um jeitinho num processo. Abraão quis fazer isso. Tantos homens de Deus quiseram fazer isso. Irmão, o processo é difícil da vida cristã. O processo é complicado da vida cristã, irmão. Não é fácil. Com 19 anos, 18, 19 anos, eu fui para Subaúma, uma praia chamada Subaúma. Chegou lá, fui na casa de uns familiares meus lá, tinha alugado uma casa. Chegou lá, tinha uns primos, e tinha um primo meu que tinha uma noiva. Quando eu cheguei, a noiva já me olhou, falei: tá eu na praça lá de noite lá. A menina chegou para mim e falou assim: bora dar uma volta na praia? Eu falei: eu? Sou crente, irmão. Olha para mim. Tu é crente, irmão? Vou dar uma voltinha. Vou dar uma paz no zap. Eu vou abrir o vídeo para ver o que é. Olha para mim, crente, sai desse grupo. Esse grupo não é de Deus. O cara me bota no grupo, se botou alguma coisa, já sai logo. Irmão, estou indo, tchau. Deus te abençoe. É da minha escola, problema, irmão. Eu sirvo a Deus. Tem nada não, pastor. Tem sim. Tem porque você vai abrir lá. Tem porque vai aparecer uma mulher nua. Tem. Bora dar uma volta na praia. Eu falei: eu? Vou nada, tá doido? Saí fora, eu tinha 2 anos sem namorar, irmão. 2 anos sem beijar na boca. Tinha vindo do mundo. O diabo, ó, mulher de Potifar. Você conhece a mulher de Potifar? Foi ela mesmo, incorporada. Incorporada, daça lá atrás de mim. Eu falei: ó, sai fora. Chamei os amigos meus, fiquei conversando lá. Fui para casa, cheguei na casa lá. Tá eu no quarto, irmão. Daqui a pouco ela entra no quarto de sutiã e de calcinha. Eu tô com frio, posso deitar aqui com você? Eu falei: comigo?
Peguei ela pelo braço assim, falei, sai daqui agora. Suma. Sabe o que foi que eu fiz? No outro dia de manhã eu falei, ó, tô indo embora. Liguei pra minha tia, falei, tia, tô indo embora. Já vai? Por que já vai? Chegou ontem. Eu falei, não, já tô indo. O meu compromisso, irmão, é com Deus. O meu compromisso não é com a minha carne, com os meus desejos. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. O meu compromisso é com a minha eternidade. O meu compromisso é com o Senhor. Então você não pode negligenciar o processo só porque não está do seu agrado. Ah não, porque a minha carne está pedindo isso. Não, mas não é do meu agrado. Sabe? Mas não é isso que Deus está me pedindo. Não é isso que o Senhor está querendo. Olha para mim, qual era o processo na vida de José? Deus tinha falado que José ia se tornar o quê? Governador. Ele passou por várias fases na vida dele, irmão. Foram desagradar. A minha carne sempre vai pedir para fazer a minha vontade. É como se você tivesse 2 pitbull dentro de você. Um pitbull. Quem tem pitbull aqui, levanta a mão. Alguém tem pitbull na igreja? Tem lá 2 pitbull. Se você tiver pitbull, não me chame para ir na sua casa, não. A gente se encontra aqui na igreja. Mas você tem um que você alimenta muito e outro se alimenta pouco. Um vai ficar forte, o outro. Se botar os 2 para brigar, quem vai ganhar? Quem está se alimentando. Aquilo que você alimenta na sua vida é aquilo que vai ganhar você. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de devoção, se você tem uma vida de compromisso, se você tem uma vida de serviço, se você tem uma vida, sabe, de comunhão, irmão, é aquilo que vai viver. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, como eu posso vencer a pornografia na minha vida? Eu falo para as pessoas sempre assim, você nunca vai vencer a pornografia. Mas quanto mais você se encostar em Jesus, menos desejo de ver pornografia você vai ter. Porque quanto mais você se aproxima daquele que é santo, você vai se tornando santo. E as coisas vão perdendo valor. Os desejos carnais vão perdendo valor. As coisas desse mundo vão perdendo valor. Sabe qual, às vezes você está aqui hoje, sabe por que você não se converteu? Porque você acha que você que vai se converter. Não. Quem muda a sua vida é Deus. Quem muda a sua trajetória é Deus. É Deus que restaura a sua vida. É Deus que transforma a sua vida. É Deus que faz você nascer de novo. É Ele que vai fazer o propósito eterno na sua vida. É Ele que vai estabelecer isso na sua vida. Não é você que vai fazer isso. Não depende de nós, irmão. Não depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém dessa terra. Aquilo que Deus tem para fazer depende dEle, é para a glória dEle e para o louvor da glória dEle. O que você precisa fazer é simplesmente se submeter à vontade dEle. Dizer, eu estou aqui, Senhor, estou no processo. Porque o processo é difícil, não é fácil não. Eu gosto daquele testemunho lá do irmão Lázaro, eu sempre falo dele. Quando ele vai na casa do pastor, porque o pastor está pregando vitória, o pastor está pregando bênção, pastor, e chega lá na hora do almoço, o que é que tem no almoço? Creme crack com café preto. Mas pastor, o senhor não está pregando vitória? Estou pregando vitória, mas a vitória é creme crack com café preto. Porque a vitória não tem a ver com aquilo que eu estou no processo, irmão. Eu estou passando pelo processo. Eu estou passando pelo processo de Deus, irmão. Nós vimos esses dias sobre o processo da frutificação. Arar a terra, sabe, adubar a terra, cortar os ramos ruins, ajeitar as coisas para quê? Para que a gente venha florescer. Você está passando por um processo em Deus. Todo processo é doloroso, mas entenda, irmão, se você permanecer na presença de Deus, você vai dar fruto, e o seu fruto vai ser incrível para o louvor da glória de Deus. Eu estou triste com a igreja. A igreja me abandonou. Você que abandonou a igreja, está querendo enganar quem, irmão?
Você que não quis ir mais. Você que não estava mais afim. Mas se você está aqui hoje, glória a Deus por isso. Porque Deus trouxe você de volta, amém? E você é bem-vindo, e nós estamos aqui e amamos você. Mas entenda, você não pode, sabe, botar uma culpa nos outros, sabe? Porque o processo é seu, não é dos outros. O pastor desviou, o problema do pastor, não tem nada a ver com ele. Eu permanecerei fiel ao Senhor. O pastor adulterou, problema dele, não tem nada a ver com a vida dele. Eu permanecerei fiel ao Senhor. Porque o meu líder fez isso, problema dele, irmão. Porque o pastor roubou, problema dele, aleluia. Eu permanecerei fiel ao Senhor, aleluia. Porque não foi o pastor que pagou pela minha vida, não foi o irmão que pagou pela minha vida, não foi o líder que pagou pela minha vida. A minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e ele permanece fiel até o dia de hoje. Permaneço. Tem muita gente que fala que não permanece por alguma situação. Não. Eu permaneço, mesmo que não seja, mesmo que a situação não esteja do meu agrado, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Quantos nessa noite tem uma palavra de Deus já na sua vida? Permaneça fiel nessa palavra, porque aquele que te prometeu é fiel e justo. Para a gente finalizar, em quarto lugar, há uma coisa que nos atrapalha, que é se esquecer que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ou ele vai aperfeiçoar. Eu gosto mais da palavra aperfeiçoar, porque ela dá sentido de continuidade, ela dá sentido de que ele está fazendo. Deus está fazendo, ele está realizando, ele está fazendo, aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, bota o versículo aí, Efésios 1, Filipenses 1:6 vai dizer assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em quem? Em mim, em você. Deus começou uma obra na sua vida. Quem tem uma obra, quem está em obras aqui nessa noite, meu irmão? Quem está em obra, quem está com a placa, Deus está fazendo algo na minha vida, Deus está começando uma obra na minha vida, Ele está realizando algo na minha vida, e eu tenho uma certeza, que Ele que começou, aleluia, Ele vai aperfeiçoar. Eu entendo, querido, que nós precisamos começar a viver esse tempo de que Ele é o início e Ele é o fim. Porque se Ele for o início e o fim, eu vou permanecer. Tem muita gente que está esquecido daquilo que Deus já fez na sua vida. Tem gente que está esquecido de onde Deus tirou ele. Tem gente que está esquecido dos livramentos que Deus já deu. Tem gente que está esquecido das promessas que Deus tem para a vida dele. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: permaneça, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Deus está fazendo, Deus está realizando, Deus está completando, Deus está, aleluia, fazendo na minha e na sua vida. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e o que você precisa é permanecer. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e o que você precisa é dizer: Deus, eu estou no mesmo lugar. Nós ouvimos ontem
E eu já tinha pregado sobre isso aqui, sobre as virgens. As 10 virgens que estavam lá. As 10 estavam lá. As 10 tinham lâmpadas. As 10 tinham vestes brancas. Mas apenas 5 tinham azeites para permanecer. As outras 5 tinham azeites que iriam se apagar, que não ia dar a noite toda. E foi gritado: lá vem o noivo. Porque a permanência não é, você não tem como, eu não tenho como permanecer para você. É você que precisa permanecer. Você não tem como terceirizar isso. Não, eu vou permanecer para você. Não, é você que precisa permanecer. As 5 tinham azeites para permanecer naquele lugar, e 5 não tinham. Quem sabe Nico Moretti está até certo. Tem 50% que possa ser que não esteja permanecendo. Mas graças a Deus, porque tem 50% que estão permanecendo. Quem é você nessa história, irmão? Quem você é nisso tudo? Você é aquele que permanece ou você é aquele que jogou a toalha? Jogou a toalha da fé, jogou a toalha da comunhão, jogou a toalha do relacionamento com Deus, jogou a toalha da devoção a Deus, jogou a toalha da leitura bíblica. Quem você é nessa história? Ou você é aquele que permanece? Eu estou fazendo, eu estou fazendo. Sabe, irmão, teve momentos na minha vida que eu não senti vontade nenhuma. Deus sabe que quantas vezes eu já vim para cá, subi aqui, nesse lugar que eu estou aqui hoje, mas eu não estava a fim de pregar naquele dia. Mas eu falava para Deus: eu vou permanecer, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quantas vezes eu acordei de manhã para ir para o mochila das escolas, com dor na coluna, e dizendo assim: eu não vou hoje. Mas eu levantava e eu dizia assim: Senhor, eu vou, porque o Senhor me chamou para fazer isso. Eu vou continuar, Senhor. Eu quero finalizar e já quero chamar o louvor para subir. Com a história de Elias. Quando Elias chama o seu moço Geazi e diz para ele assim: olha, eu quero que você vá no alto do monte e você olhe se tem algum sinal de chuva. A Bíblia diz que há 3 anos e meio não chovia sobre a face da terra. E Geazi pega e ele vai correndo até o alto do monte. E ele olha e ele não vê nada. E ele volta correndo para o profeta e diz para ele: olha, não tem nada. O profeta diz assim: vai lá 7 vezes. Sabe o que é que eu fico imaginando? Eu fico imaginando que a primeira vez que Geazi foi, ele foi com uma motivação extraordinária. Ele foi correndo rápido, ele foi com expectativa, ele foi com desejo. E eu acredito plenamente, irmão, que ele foi e voltou motivado aí. Mesmo com o relatório negativo, mesmo com o relatório dizendo que não tinha chuva, ele voltou motivado.
Ele disse: Elias, não tem nuvem nenhuma. Porque quem sabe, ele acreditava que Elias podia dizer: mas vai chover do mesmo jeito. Mas Elias disse para ele para ir lá 7 vezes. Eu acredito que na primeira vez ele foi motivado. E eu acredito que na segunda vez ele foi motivado. Mas eu acredito que na terceira vez ele já estava fazendo por obrigação. Mas sabe o que é que me chama a atenção na vida dele? É que ele não parou de ir. Ele não parou de fazer. Ele não parou de subir no monte e olhar. E eu fico imaginando o primeiro relatório negativo, o segundo relatório negativo, o terceiro relatório negativo, o quarto relatório negativo, o quinto relatório negativo. Eu fico imaginando a 6ª vez que ele voltou para o profeta e disse assim: eu já não estou aguentando mais. Não tem nada lá. Eu já não estou aguentando mais. Mas não. Mesmo assim, o que é que ele faz? Ele permanece. E ele diz: eu vou lá de novo. Chegando lá, ele vê algo diferente. Esperança, eu estou aqui para dizer para você hoje. Deus me trouxe aqui para dizer para você: o relatório pode mudar hoje. Pode acontecer algo diferente hoje. Ele diz para Elias, ele vai lá, e eu fico imaginando que ele vai lá dizendo assim: Elias, olha, eu vi um negócio lá, não sei o que é direito. Você lembra quando a gente passou aqui na frente desse terreno? A primeira vez que a gente quis comprar esse terreno era 48 mil reais. A gente não comprou. Segunda vez que a gente quis comprar esse terreno era 54 mil reais. A gente não comprou. A terceira vez que a gente veio para comprar esse terreno foi 64 mil reais. A gente comprou. A gente não tinha dinheiro para comprar o terreno. Eu dei cheque, meu cheque, para comprar esse terreno. 20 cheques, não foi não. A gente deu 10 mil em dinheiro e 30 cheques de 5 mil reais. A gente pagou 74 mil porque a gente parcelou. Eu lembro quantas feijoadas nós vendemos para pagar esse terreno. Amém? Mas uma coisa nós fizemos. A gente permaneceu. Tem uma nuvem levantando hoje. Não importa o tamanho dela, mas o relatório está diferente. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O relatório está diferente. O relatório está diferente. O relatório está diferente. O relatório está diferente. Shekadalabadaya soriodorobadas. Rakananamanaya soriodorobadas. Mas está difícil, pastor. Mas vai lá de novo no monte, vai lá ver se tem alguma coisa lá diferente. O que você não pode é ficar parado. O que você não pode
é perder o foco. Você está em uma corrida, aleluia, aleluia. E quando Geazi chega lá, ele diz assim: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ah, meu irmão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode ser nada para uma pessoa que está esperando uma chuva, mas para um homem de Deus e uma mulher de Deus que está esperando uma resposta de Deus, uma nuvem do tamanho da mão de um homem é tudo que ele precisa para ele permanecer e dizer: é chegado o tempo da resposta, aleluia. Quem sabe você está aqui nessa noite, meu irmão, e o que você precisa é permanecer. Você não precisa ter coisa nova na sua vida, não. Você precisa permanecer naquilo que Deus falou, permanecer na palavra que foi liberada para a sua vida. No dia que o pastor colocou a mão na minha cabeça e ele disse assim: olha, eu estou vendo que você vai ser um pastor, aleluia. Sabe o que aconteceu? Um mês depois eu estava inscrito no seminário batista, dizendo assim: olha, eu vou ser pastor, eu queria isso, e Deus falou comigo que eu vou ser pastor, então eu vou estudar para ser pastor. Deus está querendo reacender no seu coração, para que você venha permanecer. Você pode ficar em pé.